Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março de 2026, e eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Studio, para mais um episódio da temporada Lado B 10 anos, chegando no seu feed. O time tá desfalcado hoje, sem Fagner Torres Lima, de novo. Aí, Daniel, depois fala de você, né? Esse acho que só volta no Dia do Trabalhador, hein? Acho que só em maio. Que uma matinha, né? Mas o Daniel Soares está aqui comigo no estúdio e a Luara Ramos também está via internet, também tá com a gente hoje de maneira remota. Uma multiartista, fotógrafa, poeta, escritora, tradutora, Adelaide Ivanova e, acima de tudo, pernambucana, né? Porque, enfim, Pernambuco tá na moda, então ela com certeza coloca pra ela na personalidade dela. Vai, assina lá, pernambucana. Bem-vinda, Adelaide, obrigado por ter topado o nosso convite. Ei, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje, conversar com vocês, e muito feliz que o Pernambucana foi colocado com destaque na biografia dela. Pois é, eu não conheço nenhum pernambucano que não coloque como destaque que seja pernambucano, de Recife mais ainda. Você já percebe pelo sotaque, mas se eles falam que são de Pernambuco na primeira 10 minutos de conversa. O sotaque mais bonito do Brasil, depois do carioca, mas é porque eu também sou um pouquinho bairrista. Luara, você que foi buscar, e foi quase buscar a Adelaide aí, onde a Adelaide está, né? Passou um pouquinho até, do ponto de vista de quem tá aqui. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia, Caio, Daniel. Olá, Adelaide, que prazeraço que a gente conseguiu trazer você para esse programa dessa vez. Pois é, eu cheguei ontem aqui em Budapeste, na Hungria, está em clima de eleição, né? As eleições são no próximo dia 12 de abril, mas isso aí a gente deixa para falar no próximo Lado B. Hoje o programa aqui, a gente também vai falar um pouco de política, mas estamos aí. Já posso dar o meu boa noite, Hungria, boa tarde, Brasil, e para todo mundo que nos ouve. Boa noite, então, Alemanha. Vou aproveitar para poder... Oi? Boa noite, Alemanha. Boa noite, Alemanha também, né, Adelaide? Prazeraço mesmo, assim, tô muito, muito, muito feliz com essa edição do podcast delas, né? Eu queria dizer rapidamente, assim, como é que eu conheci o trabalho da Adelaide, que eu acho que foi uma coisa que me tocou bastante. Eu ouvi um poema dela no final de um episódio do podcast Pitoresco, e eu fui procurar quem que era essa abençoada, porque eu estava ouvindo, né, podcast, como as pessoas geralmente ouvem o podcast, o antigo programa de rádio, eu fazendo outra coisa assim, mas sabe quando você para? E eu fiquei muito tocada. É um poema que é do Chifre, Adelaide, do seu livro Chifre, que fala sobre todo livro de poema, tem um poema sobre o que é o poema. Acho que ele começa assim, eu até comentei isso com você, porque eu estive também no lançamento do Asma, que é o seu último livro, né, lá em Salvador. E aí comentei com você sobre isso, assim, rapidamente. E o Asma, para poder incluir aqui nessa pequena bio que o Caio colocou, que eu acho que não cabe, assim, pelo tanto de coisas que essa nossa entrevistada de hoje faz. Asma foi ganhador do prêmio PCA 2025, né? E foi semifinalista do Oceanos. Assim, a gente sempre fala aqui sobre como esses prêmios, eles não dizem tanta coisa, mas dizem muita coisa também, ainda mais quando a gente fala de poesia, né? Eu acho que é muito simbólico que nós estejamos entrevistando uma poeta, ela também é poeta, entre outras coisas que já foram citadas aqui, porque eu acho que as pessoas ainda têm muito medo da poesia. Então, vamos perder um pouco este medo. Quero realmente que esse papo flua. Estou muito, muito, muito feliz, porque não vou esconder aqui a minha admiração pela Adelaide Ivanova como, né, poeta, ativista, influencer, porque sigo no Instagram e é muito massa o que ela coloca lá. Enfim, espero que todo mundo goste bastante. E como eu sempre falo, acho que todas as edições, Caio, eu falei, né, todas as edições que a gente participou do podcast delas aqui, acho que essa já é a minha 5ª participação, se não me engano, falei sobre a voz feminina, né, sobre como é importante ouvir mais mulheres falando, como isso foi importante para mim também desde que comecei a fazer podcast. E dessa vez eu queria realmente, assim,
É muito legal, porque acho que é a primeira vez que a gente está com vocês também. Acho que o Caio participou de algumas, Sim, né, a gente fez algumas edições. Fez algumas misturas. Acho que é importante, nesse momento em que nós estamos cada vez mais chamando os homens, os companheiros, a participarem mais ativamente, né? A escutarem ativamente também, porque existe uma escuta ativa, que eu acho que precisa também ter aí dos camaradas. E eu, de novo, falando sobre a voz, assim, eu acho que eu já repeti isso algumas vezes, mas eu fui uma criança, Adelaide, muito tímida. E aí eu passei muito tempo sem falar, e depois eu desandei a falar, e hoje eu faço até podcast. Então, eu quero, nesse momento, pedir, não só, é o meu único pedido realmente hoje para você diretamente, mas também para todas as mulheres, principalmente, né, que estão nos ouvindo, que não se deixem mais levar para aquela ideia de que mulher fala demais, ou então pedir desculpa porque a gente fala demais, porque eu acho que, na verdade, existem muitas mulheres com ideias interessantes que têm muito a dizer. Então, esse é o meu recado inicial de hoje. É isso, daqui a pouco eu explico. Deixa eu só dar o boa tarde aqui pro Daniel, que tá falando direto de Laranjeiras mesmo, que muitas vezes as pessoas acham que é a Europa do Rio de Janeiro, mas não, é só Rio de Janeiro mesmo. Não, é só Rio de Janeiro, né? Tem suas contradições, como toda região urbana dessa América Latina. Boa tarde, né? Boa noite para quem está em outros meridianos. É isso. Como a Luara já antecipou, né? Hoje a gente está fazendo um episódio especial, novamente participando aqui da campanha O Podcast é Delas, que está fazendo a sua última edição neste ano. O Podcast é Delas, se eu não me engano, é de 2018, ou seja, quase 10 anos aí. E é um dos grandes projetos de ampliação da diversidade para a participação das mulheres nos conteúdos de áudio aqui no Brasil, principalmente com um foco que é muito interessante, que muito nos é caro, né? Que é nas mídias alternativas e independentes. A gente costuma dizer aqui que não basta pra gente ser apenas independente, alternativo, né? Ou mesmo de esquerda, né? É preciso também ser contra-hegemônico, né? É preciso colocar cartas que não estão na mesa de maneira muito clara, né? Então, o Podcast Delas faz isso, né? É uma campanha muito legal, a gente julga como muito necessária e por tudo que a gente tem visto, né? Principalmente nos últimos anos aí, com o crescimento da extrema-direita, né? Os ataques misóginos muito mais, como eu posso dizer, expostos, né? Então, isso também é uma forma de ajudar a combater, né? De ser mais uma pecinha aí no combate a isso. A gente tem a honra de... Eu não lembro se é a quarta, se é a quinta, já nem lembro quantas vezes a gente participou. Nos últimos anos a gente tem participado bastante. Agradecer aí pela parceria, deixar os nossos parabéns, né? Cara, manter uma campanha de diversidade para vozes de mulheres, voltados para podcasts principalmente de caráter independente. No Brasil é um feito absurdo, imenso, enorme, e a mente responsável por trás disso, né, a Domênica Mendes, uma grande amiga, uma colaboradora aqui da Central 3 também, mandar um beijo para ela. A gente lamenta, né, que seja a última campanha, mas ao mesmo tempo a gente também entende que prestou um serviço fundamental nos últimos anos. O Lado B teve a honra de participar aí por boa parte do tempo. Antes da gente começar a conversar com a nossa convidada, tem aqui os nossos reclames, né? Conheça a Dona Chica Slingeria, uma marca de sling e carregadores que proporciona conforto para os bebês e liberdade e autonomia para os papais e mamães. É isso aí, para os papais também e mamães, né? Responsabilidade do homem, dividir o peso de cuidar dos filhos e filhas. E os slings da Dona Chica te ajudam também a criar vínculo, né? Você deixa lá o bebê ali no seu peito, no seu colo, naquela posição tão bonitinha que é aqui, assim, tão aconchegante. Ou seja, você tem autonomia, tem liberdade e ainda cria vínculo. Vai lá em donachicasling.com.br, tem 10% de desconto no cupom Lado B, e se a compra for no Pix, tem mais 5% de desconto. Dá uma olhada lá no site donachicasling.com.br e utilize o cupom Lado B na hora da compra. Siga também o Instagram da Dona Chica, @DonaChicaSling, Dona Chica com CH, tá, gente? Teve o sorteio para apoiadores, um novo sorteio que a gente fez aí para apoiadores, e eu vou falar aqui os nomes dos sorteados e sorteadas, tá? Que vão ganhar livros da Boitempo, então vejam seus e-mails. Juliana Escacela, André Luiz Cardoso Pires, Caetano Souto Maior, Felipe Fernandes Caldas, Cadu Moura, Roberto Santos da Silveira, Antony Nadais Pereira, Rafael Herrera, Sheila Jacó e Camille Fonseca do Espírito Santo. Então,
Vejo aí seus e-mails, né, no Apoia-se ou na Aurelo. Entre em contato com a gente no Instagram, já mandei os e-mails, então, por favor, respondam para vocês receberem aí os livros da Boitempo. Se você quiser participar dos próximos sorteios e apoiar o Lado B, vai em apoia.se/Lado B do Rio, tem faixas de 10, de 20, de 50 e de R$100. A que couber aí melhor no seu bolso. Você pode usar o cupom LADOBOI20 no site da Boitempo, boitempoeditorial.com.br. Você vai ter 20% de desconto lá em cada compra também. Os livros que a gente está sorteando aqui, caso você não tenha ganho no sorteio, você pode ir lá comprar. Também tem cupom na Camisa Crítica. Vai lá em camisacritica.com, coloca lá o cupom LADOB, que você tem 10% de desconto. E aí você pode também ajudar a gente mandando um pix de quanto quiser e quando puder para ladobedorio@yahoo.com. Também pode ajudar a gente aí avaliando a gente no aplicativo de podcast que você tiver, deixando seus comentários e compartilhando. Sinto muita falta da galera compartilhando, principalmente no Instagram, que está ouvindo o Lado B. E hoje acho que o programa tem bastante coisa para a gente tratar que é válido que a gente compartilhe. Adelaide, vou começar. Eu comecei aqui fazendo roteiro, né? Aí a gente faz um roteiro aqui prévio. E aí eu tive uma dificuldade. Vou tentar colocar a minha pergunta da maneira mais clara possível. É o seguinte: é uma pergunta que eu acho que é até mais filosófica, mais que uma pergunta, né? Se eu fosse um esquerdista, eu falaria que é uma provocação. Quando o artista fala, qual é o limite do que o artista fala pela sua arte e quando ele deve falar fora da sua arte? Por que eu faço essa pergunta, essa provocação, essa frase filosófica, né? Eu tive um colega em comum com a Luara, inclusive, CH, que ele falou sobre um artista, eu não vou citar o artista aqui, que uma vez um artista perguntaram pra ele por que ele não falava de política, e ele falou que ele falava de política pela arte dele. Esse artista é um artista muito grande, que de fato fez política com a sua arte mesmo, só que ao mesmo tempo, no momento em que às vezes o caldo entornou, muita gente talvez criou uma expectativa em cima dele para ele falar de política partidária, eleitoral, né, a coisa que está acontecendo institucional, e ele não falou, ele falou pela arte dele, digamos assim. Por que eu também estou falando isso? Porque você fala de política pela sua arte, está muito clara, né? Seu último livro, por exemplo, como citado pela Luara, é muito claro, tá tudo ali. Mas você também fala de política para fora da sua arte. Você se coloca como uma pessoa política, digamos assim, também para fora da sua arte. Como é que a gente faz essa divisão? Ou seja, há uma divisão, de fato, basta falar de política na arte, é importante que se faça esse debate para fora dos seus escritos, ou das suas pinturas, ou das suas músicas, seja lá como você se expresse. Como é que você vê isso? Que pergunta maravilhosa, porque assim, eu não vou conseguir responder essa pergunta com delicadeza e pedagogia e paciência e doçura. Eu acho que tem muito oportunismo, porque virou um nicho, sobretudo nas artes visuais, que é onde tem dinheiro, né? Assim, literatura não tem dinheiro para nada, mas meio que virou um nicho você ser um artista político e tal, né? Você consegue abrir algumas portas, e aí acho que a gente acabou conseguindo inventar uma linguagem de uma arte política que é extremamente apolítica e que não interfere em nada e não melhora a vida de ninguém. Obviamente, assim, para mim eu também tenho muito claro que o papel da arte não é só discutir as questões materiais, né, e ter pautas que estão relacionadas a mudanças concretas e a necessidades concretas, porque o alívio existencial também é uma necessidade real e também é muito importante que haja espaço para isso. Então eu também tenho muita raiva, né, de quando a gente escuta uma outra parte, assim, né, do espectro artista falando de arte pelega, não sei o quê, a pessoa fica, calma lá, né? Uhum. Mas eu acho que existem momentos históricos que demandam da gente uma coluna cervical moral de que você precisa estar o tempo todo misturado naquele assunto, tanto na arte quanto na vida. Eu acho que o que aconteceu depois do 7 de outubro da Palestina foi um divisor de águas, assim, de você reparar quem é que tem mesmo grelo duro para falar de certas coisas, inclusive porque, e sobretudo aqui na Alemanha, né, eu moro aqui faz 15 anos, você falar da Palestina na Alemanha a partir de certo momento significou você perder muito ganha-pão. Uhum. Significou você fechar muitas portas. E nem, assim, isso não é possível para todo mundo, né? Se você for um artista imigrante com um visto temporário, que você depende exclusivamente do seu trabalho da arte, falar da Palestina podia ser um risco de deportação, podia ser um risco de você passar necessidade material porque não conseguia mais trabalho remunerado, e mesmo assim teve gente que fez. E mesmo assim teve gente que, sob o risco
de ser deportado, sob o risco de não conseguir pagar um aluguel, optou fazer. Então você vê as outras pessoas que têm muito pouco a perder com passaporte europeu, com contrato em universidade, que preferiram não se indispor com ninguém. E eu acho que em certos momentos até dá pra gente negociar com a gente mesmo, tipo, será que eu quero me meter agora nesse cu de boi? E tem hora que não dá, tem hora que não dá. Sim. Então, assim, é uma pergunta muito difícil de responder numa conversa que a gente tem, né? Que a gente não tem como ficar 3 dias conversando sobre isso, assim, né? Mas eu tenho pra mim que, de toda forma, e vou tentar ser concisa agora pra encerrar mesmo, quando o artista ele não tem praxis, né? Quando ele não faz parte de um processo coletivo de mudança de alguma coisa, ou de buscar alguma coisa, de buscar alguma melhoria, é muito difícil que ele tenha a noção mesmo do que ele é capaz, ele ou ela, ou ele é capaz de fazer, e aí vai acabar colocando na sua obra muito mais peso de transformação política do que ela tem, assim, porque o que a militância me ensinou é que a minha poesia, existe um limite que minha poesia pode fazer. Eu posso falar 1 milhão de vezes de revolução na minha poesia, mas tem um limite. E tem uma atividade militante, no meu caso, na luta por moradia, e um pouco também, né, tento militar na base do partido, mas pouco por causa de tempo, mas quando dá eu vou. O que essa experiência militante me ensinou, na verdade, é que uma praxis política me libera a minha poesia para tratar de outras coisas também, e para entender o limite, e para me entregar mesmo a processos criativos que tem a ver com o meu compromisso com mudar o mundo, mas que eu não preciso fazer disso, participar do tal do nicho e tal. Então, de certa forma, é uma libertação. Eu recomendo para todo mundo, assim, se você é uma pessoa preocupada com racismo, com o feminismo, com pobreza, com reforma agrária, se junte, assim, 1 hora por mês que você puder dedicar. Quem vai ganhar é sua arte, no fim das contas, porque você vai poder ficar muito mais à vontade para escrever sobre a Gaia, escrever sobre dor de corno, enfim, é só alegria. Desculpa, falei, respondi, não respondi nada. Então, vou até fazer aqui o complemento, porque eu acho que essa pergunta, de fato, ela não, acho que não tem uma resposta, né? Não é sim ou não, Também, né? é verdade. Ela é mais uma provocação mesmo, porque uma das coisas que me chamou a atenção, né, me chama a atenção sobre você, é esse posicionamento. A gente poderia estar falando aqui, estou aqui com uma escritora, uma poeta feminista. Isso já diz muita coisa, embora não diga tudo. Quando eu falo aqui, não, eu tô com uma poeta feminista militante comunista, tô dizendo mais coisa. E assim como... Isso eu sei porque, assim, é exatamente a limitação da arte, né? Por exemplo, o feminismo mesmo, ele tem várias vertentes. Feminismo branco liberal. Feminismo liberal, tem, né, o feminismo super conservador que tá se colocando aí ultimamente, né, que exclui, por exemplo, pessoas trans, enfim. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando você é uma artista que coloca, não só na sua arte, mas na sua vida, na sua militância, na sua 1 horinha por mês, um pouco do que a sua arte faz... Me parece que isso dá um destaque, né? Eu acho que isso te representa muito também, né? Não é só a sua arte que está representada ali. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Acho que uma das definições que eu tenho de você é isso, assim. Tá, é uma artista, mas não só uma artista que com a sua arte compra esses barulhos, mas também com sua vida, com a sua disposição, com o seu dia a dia. Aí acho que mais ou menos por aí, né? E tem uma coisa massa também de participar de processos de construção coletiva. Primeiro que, assim, você inventar coletivamente solução para um problema, vamos dizer assim, aqui a luta por moradia, a gente quer expropriar 240 mil apartamentos e socializar esses apartamentos. Para você inventar formas jurídicas, organizativas de fazer isso, é um nível de criatividade tão grande que você precisa ter, de imaginação política, que essas coisas acabam também ajudando você. São certas ferramentas criativas que também ajudam a dar umas faíscas mentais na hora que você sentou para escrever, assim. E outra coisa também muito massa da experiência militante é que toda ideia que você tem, você precisa jogar num coletivo e negociar aquela ideia, e você se acostuma com feedback, você se acostuma a receber e a dar, né, feedback. E na hora de escrever, você acho que está um pouco mais equipado
para não se gostar demais, para não deixar, tipo, terminou um poema e fala, nossa, olha isso daqui. É muito, não acontece muito, entendeu? Eu sou leonina, então até acontece com alguma frequência, mas acho que você tem uma voz dos seus camaradas, assim, mais ou menos, que acabam se tornando meio que sua companhia, de que nesse processo criativo, todo mundo tem ego, minha gente, e ego é importante também, né, assim, sobretudo quando você é uma pessoa, né, quando você é mulher, pessoa trans, racializada, imigrante, não sei o quê, às vezes o ego é o que lhe protege de situações horrorosas, mas existe uma coisa meio libertadora, assim, de você se acostumar em ter gente ao seu redor dizendo, porra, essa ideia não funciona muito bem porque a polícia pode fazer tal coisa, você fica, eita, mesmo, bote fé, e aí na hora que você tá escrevendo, você tá com essa companhia, assim, dessas vozes também dizendo, porra, essa rima tá morgada, melhor não, tá entendendo? Então tem uma coisa que é massa nisso também, assim. Dá pra dizer que se retroalimenta, então, né? Sua militância e exatamente, se retroalimenta, exatamente isso. Seu fazer de cultura. Perfeito. Lu? Eu disse, né, no meio da resposta, não, respondeu sim, porque eu achei muito bonito que, Adelaide, você trouxe, assim, que o Caio fala do limite da palavra, né, do limite da arte, enfim, vamos pensar aqui na poesia, o limite da palavra, mas você fala como isso também liberta essa arte, né, e há, sim, esse balanço que eu acho, né, que existe o tempo todo, porque quando a gente fala disso, é um problema até estético mesmo, né? De gente que só fica ali, como você falou, do nicho. E aí tem uma entrevista sua que eu adoro dela, já enviei para várias pessoas, que é para a revista Continente, que você disse que numa sociedade ideal a gente encararia a poesia como um trabalho. E eu acho que é uma grande entrevista, assim, com grandes sacadas, que também tem a ver com esse poema em que eu te conheci, né? Que você fala justamente disso, desse outro lado da poeta que precisa comer, da poeta que precisa de meios para fazer a sua poesia. E eu já queria trazer também, já que a gente está nesse papo político, acho que eu vou precisar até reformular meu roteiro aqui, mas, porque, né, vão surgindo coisas e eu quero muito te ouvir, tanto no Asma como no Martelo. Eu acho também, não cheguei a ler o Martelo, mas vi alguns fragmentos, já entrando aí na sua poesia especificamente. Você traz um julgamento, né, um julgamento de uma mulher, aliás, em que tem uma mulher ali ou protagonizando, né, ou então sendo a vítima e depois no Asma a própria ré, mas o julgamento como essa alegoria. E o Caio já trouxe aqui, né, esse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, mas acho que o mundo todo nunca foi um lugar pouco hostil para as mulheres, mas no Brasil a gente está vivendo essa que alguns chamam, eu acredito que erroneamente com essa palavra, de epidemia de feminicídio, né? Epidemia, a gente pensa numa doença, você pode até conter, você tenta conter, eu não gosto do termo, até já falei isso aqui no lado B, como se fosse uma coisa natural. Acontece que a gente naturalizou tanto matar, e, né, agredir, violentar mulheres, que a gente trata isso como se fosse, né, uma epidemia. Então, detesto essa palavra, mas a gente vive isso hoje no Brasil, acredito que você está acompanhando. E aí, a resposta do feminismo, eu diria até que liberal também, porque só um feminismo liberal e branco poderia pensar em mais encarceramento como resposta, é recrudescer as leis, é um PL da misoginia, que eu acho que precisa ser melhor discutido e melhor definido. Até entendo, vou deixar aqui, né? Até entendo que talvez para este momento seja algum tipo de resposta, mas pelo que eu vi do texto, tem pouca definição. Eu não sei se você está acompanhando esse debate, Adelaide, mas o que eu quero trazer aqui para poder te ouvir sobre a sua arte, sobre o julgamento como alegoria, é esse problema ainda, né, da tutela da justiça, do judiciário, que é predominantemente masculino, tutelando ali o direito, os corpos, o movimento das mulheres. Então, entender essa escolha estética, né, dentro da sua poesia, dentro da sua obra, com o julgamento, e também, se você quiser e puder falar sobre como isso pode ser um problema, uma armadilha, né? Pelo menos a minha opinião é uma armadilha. Eu não sei o que você acha disso. Eu sou obcecada com direito, assim, e me considero uma advogada enrustida. Não vai dar mais tempo de eu estudar direito, não vai dar mais tempo de fazer faculdade. E se você for pensar, assim, né? O direito é um trabalho de tradução, mais ou menos, né, entre as pessoas comuns que não têm acesso à linguagem do direito, né, você ser um advogado é mais ou menos isso, colocando a grossíssimo modo, né, você é alguém que media ali a linguagem do direito e nós, que não entendemos nada disso e que precisamos quebrar a cabeça para entender. É um potencial muito lindo, né? Mas obviamente a justiça burguesa, ela não foi feita ela foi, né? A função dela é justamente manter as coisas como elas são e mediar para que as coisas não saiam muito do controle de quem já está no topo. É um processo extremamente contraditório porque, veja só,
é uma confusão que eu tenho desde sempre, e o Martelo, ele aborda uma parte dessa confusão, né? Porque o Martelo foi um livro, só para dar um contextozinho, ele foi publicado em 2017 por uma editora do Rio de Janeiro, chamada Garupa Edições, e ele é dividido em duas partes, e na primeira parte, uma mulher que foi vítima de violência sexual, ela sexualizada, como algumas pessoas preferem usar esse termo, né? Eu, inclusive. Enfim, ela pode falar a palavra estupro ou dificulta muito a vida A gente, na verdade, podcast, do não. algoritmo? A gente, na verdade, não tá muito preocupado com o algoritmo, não. Ele já vai foder a gente mesmo. Ah, não, né? Ele já é contra a gente Tá, naturalmente, contra a gente. então não é por isso Na que a gente primeira vai. fase, Se você dar o preferir trabalho. ser clara, seja clara. A experiência dela nas instituições após o estupro, então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, ela não descreve, né, como foi que aconteceu, ela só descreve na delegacia, no hospital, no grupo de apoio, não sei o quê, e na segunda parte ela descreve o retorno da vida dela depois dessa violência, a vida sexual, amorosa e social. E o livro é baseado na minha própria experiência, né, de decidir denunciar uma pessoa, mas também eu venho do jornalismo e eu entrevistei mais ou menos umas 80 mulheres na época da pesquisa, né, e encontrei com 13 dessas mulheres no São Paulo, Rio de Janeiro, Natal, João Pessoa, Recife, Fortaleza, e acho que foram essas 7 cidades que eu encontrei com algumas pessoas que toparam me dar entrevistas para me contar como foi a experiência delas de decidir denunciar um agressor. E todas nós somos confrontadas com essa contradição. Se eu denunciar, não é somente uma preocupação, o que é que vai acontecer comigo, porque, assim, denunciar é horrível. Acaba com a sua vida, as pessoas ficam contra você, não adianta, Lei Maria da Penha, não sei o que, não adianta. As delegacias, todo mundo é misógino, no fórum, todo mundo é misógino, é tudo homem, gente, é tudo homem, mas tem que denunciar, quer dizer, cada um faz o que quer, mas assim, né, é importante, se você tiver as condições, de fazer a denúncia, porque também são as estatísticas de denúncia que ajudam a invenção e estabelecimento de políticas públicas. Por outro lado, você participar da roda da justiça burguesa significa que é mais ou menos uma chancela ao sistema carcerário, que é uma nova forma de colonizar, uma nova forma de, sei lá, de escravizar, de retirar as pessoas da sociedade. Agora, aí entra um outro porém, um novo porém, que é o seguinte, pelo menos até onde eu estava ciente, apenas 1% da população carcerária brasileira está em prisões por causa, né, de crimes de gênero relacionados, ou é de estupro até, apenas 1%, né, e todas, né, e aí você vai olhar a população carcerária e de fato são crimes, assim, que não era para ninguém estar na cadeia, uma população majoritariamente masculina, negra, periférica, que está lá dentro por crimes que não era para, crimes entre aspas, né, que não era para estar lá. E aí, assim, você acabou de passar por uma violência, talvez esteja em risco de morte se for um caso de violência doméstica e o seu parceiro ainda estiver lhe rondando, você pode ser morta, você está preocupado com seus filhos. Como é que você vai pensar em todas essas coisas, né? É uma demanda muito difícil, porque a sociedade não protege a mulher, nem de pequenas, nem de grandes agressões. E uma vez que você é colocada numa situação que você é vítima de alguma coisa, você tem que tomar uma decisão que é muito enorme para uma cabeça traumatizada. Já seria muito enorme para uma cabeça não traumatizada, que dirá uma traumatizada, até porque se você demorar demais também para fazer a denúncia, aí a primeira coisa que um advogado de defesa vai falar é, mas por que não fez a denúncia logo? Então, assim, eu não tenho uma resposta pronta hoje. A coisa que eu posso dizer é que eu também vivo na confusão em relação a isso. E O Martelo é um livro, digamos assim, um pouco mais ingênuo em relação a essas questões, porque a narradora, né, do Martelo, ela tem ainda alguma fé na justiça burguesa, porque ela ainda acredita que a condenação do cara é a justiça. E ela é muito solitária, é uma narradora muito solitária, né? Ela vai falando muito, ela fala muito em primeira pessoa e é ela contra o mundo, meio que se acotovelando ali para sobreviver àquela violência, mas ela tem aquele gosto amargo na boca de quem perdeu no processo jurídico. Ela ganhou na vida, no fim das contas, né? A parte 2 é meio que a revanche dela por tudo que ela passou, mas ela tem aquele gosto amargo de quem perdeu no tribunal. E aí, em Asma, eu faço essa coisa contrária, porque no Martelo, a narradora, ela é a vítima, é ela que faz a denúncia, mas é ela que está sentada no banco do réu. Porque, né, o juiz está julgando e duvidando dela, a escrivã duvida dela, a delegada duvida dela, a médica do IML duvida dela, todo mundo duvida dela. Então, ela que é meio que uma ré não oficial do Martelo, e em Asma ela é uma ré mesmo, assim, ela cometeu um crime, que a gente não sabe qual é, provavelmente é um crime relacionado à sobrevivência, né, roubou uma galinha, pulou uma catraca, né, tudo que a gente é criminalizado por fazer, entrou num país sem ter passaporte, enfim, fez um aborto, traiu um marido,
né, todos esses crimes que são... Crimes não, né? Todas essas ações que são criminalizadas, a depender de em qual estágio do capitalismo a gente se encontra, e ela está no banco dos réus mesmos, mas é ela quem acusa. Em Asma é totalmente diferente a voz. Ela não espera nada da justiça burguesa, ela não tem nenhuma ilusão de que aquilo de que aquilo é nada além de um teatro feito para manter o status quo, e ela acusa todo mundo ali. E olha para todo mundo meio que de igual para igual e tipo... Velho, que merda é essa? E aí é isso, Luara, assim, acho que é uma situação como você... Eu amei a coisa da epidemia, que você criticou, porque naturaliza, eu nunca tinha pensado nisso, achei muito bom, obrigada por compartilhar. Acho que, assim, hoje, nesse exato momento, eu diria que se você tiver as condições de denunciar, se for possível, denuncie. É uma merda, o que a gente tem hoje é uma merda, mas é muito pouco provável que a gente consiga, a curto prazo, mudar todas as estruturas, ou pelo menos algumas, que precisam ser necessárias para que a gente, por exemplo, tenha acesso a processos de justiça restaurativa, que seriam muito mais construtivos em alguns casos. Mas pode ser que eu mude de ideia amanhã, assim. Eu estou falando isso também um pouco influenciada por um caso que a gente teve recentemente aqui no nosso bairro, que foi também um estupro coletivo, adolescentes, meninos racializados, que estupraram uma menina também adolescente, também racializada, e aí a pessoa responsável pelo espaço físico, né, era um clube para adolescentes da rede pública, enfim, é um lugar que tem, né, uma ambição de ser um espaço onde adolescentes possam se ocupar depois da escola. A pessoa que dirigia o espaço demorou a fazer a denúncia, porque ela decidiu tentar conversar com todos os envolvidos, todos os pais, todos os responsáveis, para evitar uma caça às bruxas racista contra esses meninos. E acabou que agora ela está sendo massacrada pela mídia burguesa. Então, assim, teria sido, talvez, né, naquele momento, mais inteligente, não sei se essa é a palavra, mas enfim, você tá entendendo, assim, não tem, no fim das contas, um estupro é uma coisa tão horrorosa, ele destrói tudo, ele destrói, assim, o tecido social ao redor daquela vítima, o tecido social ao redor dos acusados também, e não tem certo, tudo que você fizer vai estar errado. Se ela tivesse decidido denunciar na hora, aí ia cair uma galera em cima dela dizendo, nossa, você tá aí dando pano para que exista uma perseguição racista em cima desses adolescentes. Aí ela decidiu pensando, acho que é melhor fazer tal coisa. Aí a mídia burguesa caiu em cima dela. Por que você não denunciou? Você tá passando pano para estuprador. Assim, é um horror, minha gente. Assim, na verdade, eu tinha dito, talvez seja o melhor denunciar, mas acho que o melhor é não estuprar, gente. Anotem aí, no caderninho de você, na dúvida, não estupre. Que B.O. do caralho, porra. Adelaide, você falou mais cedo numa resposta que você tá há 15 anos já na Alemanha, né? E aí uma parte significativa da sua vida. E como todo mundo que vai pra fora do seu país, né, por períodos prolongados, na Alemanha você vai sempre ser uma imigrante. E quando você volta pro Brasil, vai sempre ter um olhar de quem tá afastado e pode, numa militância, então você pode ouvir, mas você mora na Alemanha também. É muito fácil ter determinados posicionamentos, você vai ouvir isso. Como é que afeta ser uma imigrante, estar fora do seu país, como isso afeta a sua arte e a sua militância? Ai, que pergunta boa. Tem tantas camadas, assim. Essa distância física aqui e o fato de que eu passo o dia todinho falando e resolvendo os BO do dia a dia em outra língua, meio que deixa o português brasileiro em stand-by o dia todinho. É como se durante o dia todinho a parte do meu cérebro que fala português brasileiro estivesse carregando a bateria, estivesse assim no USB. E aí quando eu chego em casa de noite ou no fim de semana que dá para escrever, é como se tivesse com a bateria toda cheinha, assim, porque a língua materna ela não foi atropelada pelas questões mais abestalhadas do dia a dia, assim, sabe? Tipo, meu Deus, estourou um cano, o homem do lixo não veio, o meu chefe falou uma bosta do caralho, a mulher falou não sei o que da Palestina, fica tudo aqui, assim, vai tudo pra cabeça que tem que falar alemão, e aí isso deixa meio que a língua materna um pouco salvaguardada. E o alemão é bem diferente, né? É quase estanque. Como é? O alemão e o português são quase estanques. Né? Também são dois departamentos extremamente diferentes, assim, né? Então tem essa parte boa. Tem uma parte boa também de uma certa distância física mesmo, é que toda vez que eu volto, eu tenho esse olhar meio refrescante, assim, né? De ter ficado um ano fora, eu tento ir todo São João. Mas entre esse um ano assim que eu fiquei longe, você, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quando eu fui para o Brasil em 2018, fazia 6 meses ali
que Bolsonaro estava eleito, uma coisa que me chamou a atenção profundamente era o silêncio de Recife. Como estava diferente a zoada. Não sei se vocês já viram um filme de Kleber chamado Som ao Redor. Sim. Que é muito um pouco disso, assim, desses barulhos de reforma, passa o carro do ovo, passa o carro do bolo, aí uma vizinha gritando, aí o não sei o quê. E estava diferente, não é que era um silêncio completo, né? Porque, afinal de contas, somos Latinoamérica, graças a Deus, a gente é barulhento. Mas era diferente. E aí eu perguntei, mamãe de Deus, o que é que está acontecendo? Olha esse silêncio. Ela, tô notando nada. Mas para mim foi muito gritante, assim, como estava mais... Também é isso, assim, também no Nordeste você tem menos bolsonarista, quantitativamente falando. Então dava para sentir mesmo a diferença da vibe, assim, de ter aquele presidente que a gente não queria ter. Tem essa parte boa. A parte ruim é que você pode tender a romantizar e deixar tudo mais idílico, assim, né? Quando eu tô com saudade, aí eu fico, ai, meu Deus, olha lá que tudo maravilhoso. Sei lá, não consigo muito ter muita perspectiva crítica. E outra coisa que também me ajuda é a experiência imigrante é também uma forma... Ela adiciona mais uma camada de subalternidade na minha existência, que eu acho que faz aumentar muito a minha empatia, assim, sempre com aquela consciência de classe também, né? Assim, um pouco a consciência de si, de que apesar de que eu venho de uma família muito pobre, eu tive acesso, né, não terminei a universidade, mas tive acesso à universidade, então sei, assim, que tem um capital cultural e tal, mas com essa consciência de si, ligada ao mesmo tempo a essa consciência de mais uma subalternidade, que é a subalternidade do imigrante terceiro-mundista, quando eu volto para o Brasil, ele me ajuda a ter sensibilidade a certas coisas que talvez eu não teria de forma tão visceral, né? Talvez eu teria que ligar a minha cabeça racional para, tipo, não, obviamente, se eu sou comunista, eu tenho que ser antirracista, se eu sou comunista, eu tenho que ser, né? Mas acaba sendo uma coisa muito mais fácil de me conectar num lugar de uma empatia muito orgânica a certas pautas, por causa dessa experiência de um certo tipo de subalternização, assim, que se eu morasse em Recife... Assim, quando você é nordestino e você vai morar em São Paulo, por exemplo, acho que o Rio é mais esculhambado em relação a isso, assim, o Rio é mais ou menos... Menos que São Paulo, mas também não passa ileso. Mas acho que o carioca não se sente tão superior, porque o Rio de Janeiro é fudido, né? Assim, com todo respeito. Mas é isso aí mesmo. Mas acho que quando você chega no Sul, ou quando você chega em São Paulo, assim, também tem uma experiência também de subalternização xenofóbica em relação ao nordestino. Mas, de toda forma, eu acho que é uma experiência enriquecedora. Mas eu já ouvi também, para comentar o que Daniel falou, né? Tipo, o que você mora aí e tá comentando o quê? E, assim, sinceramente, minha gente, Caetano Veloso foi pro exílio, ficou comentando o Brasil, ninguém reclamou. Lenin arrasou no exílio, só fez maravilhas. Escreveu tudo que mais prestava. Aí eu fico olhando assim, o povo dizendo isso, eu digo, querida, não tem nem o que responder uma bosta dessa, né? Enfim. A gente costuma brincar, pra fazer um comentário que a gente costuma brincar aqui, Adelaide, quando tá alguém viajando internacionalmente na bancada, ou mesmo quando a gente tá entrevistando pessoas de fora do Brasil, a gente costuma brincar que são pessoas que estão vendo o Brasil de uma distância segura, né? Que é a melhor forma de analisar o Brasil, com base naquele... Era um sketch do... Tá no ar, né? Do Adnet, e aquele outro falecido lá também. O falecido. Que era fazendo paródia do Manhattan Connection, né? E o Manhattan Connection... Eles comentar o Brasil de uma distância segura. E aí eles falavam assim, não, mas aí eles ficavam, não, mas ainda é real lá no Brasil ou é cruzeiro, né? Obviamente o Manhattan Connection, né? Com todo aqueles liberaloides, né? Mas a gente gosta disso, assim, não, aí eles falavam assim, não, a gente tá analisando o Brasil. O Brasil, a gente tá analisando o Brasil da melhor forma possível, da distância segura, né? Tipo, estamos longe. Mas esse comentário é muito maravilhoso, porque eu acho que tem uma distância de classe entre essas pessoas que não importa onde elas estejam, porque se elas estivessem no Rio de Janeiro, elas iam estar no Leblon. Exatamente. Iam estar então, também assim, numa distância segura. Estariam exatamente. No máximo, porque tem que passar pela linha vermelha, né? Aí pode ser atingido por uma bala perdida. De frente pro mar, mas de costas pra favela, como diria Marcelo D2, né? É isso. Eu ia comentar porque você também fez uma viagem, né, teve recentemente no Brasil, não sei se é tão recente, eu acompanho você pelo Instagram, mas vi que você fez uma tour ali. Já é pesquisa para nova obra? Você tem como adiantar para gente? Ou foi a passeio, visita a família? Eu vi que tem muita coisa assim. Você pode falar um pouco sobre isso também? Sobre essa última visita? Essa foi mais longa, né? A última viagem. Eu sempre tento ir e eu sempre tento viajar pelo Nordeste o mais que der, assim, meio que como uma tentativa de recuperar o tempo perdido. Primeiro porque quando eu era criança, adolescente e, né, jovem,
jovem adulta pobre que morava com a mãe, a gente não tinha como tirar férias, não tinha dinheiro de tirar férias. Então as férias era, tipo, a gente morava em Recife e nas férias ia visitar a família em Caruaru. E aí depois que a vida foi financeiramente melhorando um pouquinho, pra onde é que você vai como recifense? Pra São Paulo, obviamente. Né, assim, a cabeça da gente é tipo, qual é? O que é que significa subir de vida? Vai pra São Paulo se fuder lá. Obviamente que comigo não foi diferente. E aí, depois de São Paulo, né, assim, eu pude realizar, também tinha essa vontade de vir estudar aqui, de estudar fotografia aqui, que era o que eu queria fazer, e conseguir ter esse sonho diferente da minha mãe, assim, é muito, às vezes quando eu coloco numa linha do tempo, assim, os sonhos que minha mãe pôde sonhar, os sonhos que minha avó pôde sonhar, os sonhos que eu pude sonhar e que eu pude concretizar. E tipo, porra, eu era muito afim de estudar fotografia e eu me fudi muito pra vir. Fiquei 7 anos aqui de forma ilegal, mas consegui fazer e tal. Eu tenho que ser um pouco grata a isso, mas para responder a tua pergunta é isso, assim, foram muitos anos em que eu sempre ficava sonhando com o mundo lá fora. Como será o mundo? Como será São Paulo? Como será o Rio? A primeira vez que eu fui pro Rio, eu nem acreditava que eu estava chegando no Rio de Janeiro, da Bossa Nova, e vendo aquelas coisas. E sempre assim, poxa, como será estudar, ir para a Europa, poder... Só que todas as respostas já estavam literalmente no meu quintal, assim. E você precisa mesmo de um certo nível de politização, de um certo nível, né, de um letramento anticolonial, um pouco para você se libertar disso e para dizer, porra, que massa São Paulo, que massa Recife, que massa Nova York, e que massa Cabrobó, que massa Petrolina, que massa Serrita, que massa todo canto é massa. Onde tiver classe trabalhadora, a gente sempre vai ter onde aprender e belezas para ver, assim. E aí, por isso que hoje em dia, assim, eu tento viajar o mais que posso, porque foi tarde, né, que eu pude financeiramente viajar, e foi tarde que eu tive essa realização, assim, de que todas as respostas, toda a minha agonia, toda a minha busca, assim, meu Deus, procurando por um lugar por onde eu me sinta que eu pertenço, e a resposta estava toda atrás de mim, e eu não via. Mas, enfim, essa viagem de agora pôde ser mais longa, porque eu pedi demissão e fui gastar o meu seguro-desemprego, que eu não sou otária, e fiquei um tempinho viajando e vendo coisas que eu nunca tinha podido ver, por exemplo, conhecer o Padre Cícero. E sobre livro, não vou falar, não vou revelar. Vou deixar aqui no ar o teaser, que pode ser que vire e pode ser que não vire. Mas espero que vire. Espero que vire, porque já quero falar sobre isso também. Vamos falar de Asma, vamos falar do título, vamos falar de Vashti, vamos falar da personagem. Eu já falei aqui do julgamento de Vashti, o julgamento das mulheres, mas também é o registro dessa resistência, né? Eu gosto muito, Adelaide, quando você resgata a luta pela sobrevivência e emancipação, né, dos povos, não como processo só de dominação, como a gente costuma aprender nas escolas, né? Mas e em Asma você não faz isso só imaginando, você faz documentando também. Então tem nome de revolta, tem personagem, tem período histórico. E aí você trouxe essa coisa dos sonhos, né, da sua mãe, da sua avó. E eu me lembro que durante o lançamento do Asma lá em Salvador, né, lá na livraria do Glauber Rocha, do Cine Glauber Rocha, eu me lembro que você propôs um tipo de dinâmica que era achei muito interessante. É para as pessoas ali presentes falarem o nome das suas avós e de onde elas eram, né? Então você sabiam aquilo ali. E eu acho que demarcou isso muito bem também, né? Sobre essa coisa do movimento que você traz muito no Asma. Eu queria que você falasse mais sobre isso, né? Da doença, né? Da asma e outras doenças também que você coloca no livro, como alegoria, e essas escolhas artísticas, né? Estéticas de cada um destes fatos que compõem o livro. Então, fala aí pra gente. Para o episódio de hoje, eu estava até relendo o Asma também. Eu cheguei a recomendar aqui no Lado B, eu acho que em março do ano passado, mas de volta e meia releio, porque estou sempre recomendando, eu acho que é um livraço mesmo, mas estava relendo e pensando nisso, falei, caramba, tem isso aqui que eu marquei da primeira vez, releio, e aí queria que você falasse pra gente do Asma, pra gente espalhar a palavra. Mulher, muitas perguntas em uma. Tem uma coisa da tua pergunta assim que me pega um pouquinho, que é saber de onde vem nossos avós, né? A probabilidade de você saber, se você tem hoje 20 anos, a probabilidade de você saber quem é sua avó é relativamente grande. A gente vem conseguindo criar arquivos populares maiores por causa da internet, por causa das redes sociais. Se você tiver 50, 60, 70, é muito provável que você não saiba quem foram seus avós no Brasil. A história de acesso
a registro de nascimento no nosso país é tão violenta quanto a história do nosso país. E na pesquisa de Asma eu descobri que os registros de nascimento no Brasil, eles só se tornaram gratuitos em 1997. Até então, se você não tivesse dinheiro para pagar um registro de nascimento, você não registrava, né, sua criança. Então, coube durante muito tempo, coube à Igreja Católica mais ou menos que suprir essa lacuna, né, de registrar os nossos antepassados. E aí, quem é que tinha acesso? Às vezes, sobretudo, acesso mesmo físico, de você tem, né, você está na zona rural, e aí você pare uma menina, e aí a próxima igreja é não sei quantas léguas de jumento até esse lugar, e eu não estou falando isso como, porque, né, assim, não é um arquétipo, um estereótipo nordestino, é a vida na zona rural, a vida da população camponesa, é isso, grandes distâncias, ou era, né? E isso também dificultava muito o conhecimento da gente enquanto país, né? Quem foi a pessoa que pariu a minha avó? Quem sabe quem é bisavó? Se você for da classe trabalhadora do nosso país, se você for uma pessoa racializada, se você for de fora das grandes cidades, é pouquíssimo provável que você saiba quem foi seu bisavô, sua bisavó, sua tataravó, sobretudo se você for descendente de indígena ou de pessoas negras. E isso dificulta, não impede, mas dificulta muito a nossa imaginação política do que a gente quer para o Brasil da gente. Então não é somente uma coisa de uma reparação histórica, eu queria muito saber o nome da minha bisavó. É uma questão da gente poder, a partir desse conhecimento, estabelecer um novo paradigma de sociedade e ter um horizonte político. E lutar por ele. Na militância, tem um negócio que a gente faz, quando a gente faz o porta a porta, né, que é ir bater na porta das pessoas, e a primeira pergunta que a gente faz, isso muito no partido, né, na militância de moradia é um pouco diferente, mas na militância partidária, a primeira pergunta que a gente faz é: se você tivesse uma varinha de condão, o que é que você mudaria? É muito difícil que as pessoas respondam essa pergunta dizendo a culpa é dos imigrantes. Elas vão dizer: o que eu mudaria hoje, eu preciso de um aluguel mais baixo. Eu preciso de custos de aquecimento, de calefação mais baixos. Provavelmente essa pessoa vai falar de coisas que ela queria que mudasse na vida imediata dela. E a partir desse exercício de sonhar, em vez de você perguntar assim, o que é que você acha que são os problemas da Alemanha hoje? Se você perguntar isso, a maioria das pessoas vai responder os imigrantes. Mas se você pergunta, né, se você tivesse uma varinha de condão para mudar a sua vida hoje, só se você for um nível já muito desenvolvido da sua xenofobia, do seu fascismo, você vai dizer: eu queria que todos os imigrantes desaparecessem. Já é um outro nível de interlocutor aí, que já não é tanto a gente que é aquela pessoa que vai dizer: velho, eu preciso de um aluguel mais barato. Pode ser até que ela ache que a culpa do aluguel mais alto é a quantidade de imigrante, mas como não é a primeira resposta que ela dá, isso já possibilita um diálogo. E no convívio e no diálogo é que essas pessoas vão se transformar. E aí, voltando para a tua pergunta, é por isso que eu coloquei aquelas revoluções históricas no livro, que é um pouco para trazer uma faísca de tipo assim, gente, a gente está reclamando agora, mas teve muita gente também que reclamou no passado, reclamou coletivamente no passado. Várias daquelas revoltas que estão ali, a gente não aprende na escola, e a gente não aprende na escola porque elas foram vitoriosas. A minha preferida delas, que é a Revolta dos Marimbondos, né, que foi uma luta contra o recenseamento, foi o estabelecimento de um censo, sem consulta pública, sem explicar para as pessoas o que era um censo, sem explicar para que servia. E aí a Revolta dos Marimbondos chegaram e disseram: galera, a gente vai fazer um censo aqui. Aí a galera olhou e ficou assim: meu irmão, vocês vão fazer esse censo perguntando nome, endereço e raça. A gente vai dizer que é preto, vocês vão tudo devolver a gente para a escravidão. Ninguém quer esse censo aqui, não. E eles conseguiram. Minha gente, eles quebraram tanta coisa, depedraram tanta coisa, fizeram tanto motim. Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte se meteu também, que o negócio foi adiado durante 2 anos. E quando foi feito em termos totalmente diferentes, porque foi um pantin tão grande que elas fizeram. A revolta das mulheres de Mossoró também foi uma revolta, né, assim, que não conseguiu mudar a lei que a revolta das mulheres de Mossoró era para mudar a lei de alistamento militar, porque era muito por sequestro, né? Antigamente, a população pobre racializada era literalmente sequestrada para ir para o exército, porque ninguém queria, ninguém se alistava. E as mulheres se juntaram e disseram: vocês sequestram os nossos filhos, que são o menino que trabalha na roça, e a gente fica aqui passando fome, ninguém quer mais essa porra. Elas invadiram o jornal, e a lei não foi mudada, mas os parâmetros ali, assim, de olho no olho, já mudam completamente. Porque é tipo assim, cara, a gente não pode bulir com essas mulheres, porque senão elas tocam o terror com a gente. Tejocupapo, né, a luta de Tejocupapo. Enfim, vários outros exemplos. A gente não aprende eles nas escolas, e aí eu acho que não é somente também não é isso, né?
precisa aprender por uma questão moral, porque é importante lembrar. É uma questão também política, porque a partir do momento que a gente vê que, né, a gente vê o nosso legado de luta, que a gente aprende que o processo colonizatório não foi só sim senhor, sim meu amo, que foi porradaria, que teve revide, que teve organização mesmo, porque assim, imagina, minha gente, no século XIX, as pessoas fazerem uma série de lutas, sem internet, sem telégrafo, em 4, 5 estados diferentes, com a maioria de uma população analfabeta, você precisa de um nível organizativo, né? Precisa ter uma noção, assim, né? De que os caixeiros viajantes são as pessoas que podem mandar os bilhetes, enfim. E isso é importante a gente saber. E, por último, vou terminar meu monólogo, contar a história a partir da perspectiva dos de baixo. E aí as doenças é uma outra doideira, assim, né? Porque aí a gente viu o que o capitalismo... Na pandemia, a gente viu do que o capitalismo é capaz de fazer. Enfim, acho que eu vou encerrar essa resposta de momento, senão a gente vai aqui... Não, eu acho até... Eu ia até pedir para poder, né, como eu falei lá no início, por favor, Adelaide, é uma maravilha, assim, acho que todo mundo tá muito feliz de te ouvir, eu quero ouvir mais, mas porque eu gosto muito dessa... Eu já ouvi outras entrevistas suas também, tive lá no lançamento, como eu falei, e eu acho muito interessante a asma como alegoria, porque não é só eu acho que a asma atende perfeitamente a asma, né, como doença, mas existem outras doenças que também são muito mais comuns em mulheres, as doenças crônicas são muito comuns em mulheres, e é muito pouco investigado também, até cientificamente, inclusive, né, vamos falando de uma ciência enviesada e tudo mais, mas eu acho absolutamente genial, tanto o título, quanto a ideia, né, quanto o uso como alegoria, porque, como eu falei da epidemia também, não é natural, totalmente natural. As pessoas pensam assim, é genético, então não tem o que fazer. Hoje a gente já vê outros estudos, até da que é chamada epigenética, né, que os fatores externos, né, ambientais, então tem toda uma discussão também sobre racismo ambiental, enfim. Que eu né, se você puder falar, não se acanhe, porque nós estamos aqui para te ouvir mesmo, e realmente, assim, asma, assim como a personagem também, queria que você desse continuidade depois, eu sei que eu misturei muita coisa, mas é porque eu realmente estou muito empolgada com essa entrevista, estou aqui na condição de fã, gente, não escondi, não vou esconder, mas de Vashti também, né, ou Vashti, porque é uma personagem que foi, já estou adiantando aqui porque eu conheço a obra, mas que foi apagada também biblicamente, né? É uma antagonista de uma personagem muito querida da Bíblia, se a gente for pensar assim, que é a Rainha Esther. Então, por favor, toque o barco. Não, o negócio da doença deixa eu organizar aqui os meus pensamentos, né? Organize. No decorrer do livro vai acontecendo na divisão, né, dos capítulos. No primeiro capítulo, ela tá num tribunal, que a gente não sabe muito bem se é o tribunal de cancelamento do Twitter, se é um tribunal mesmo num fórum, se é contemporâneo, se é no passado, a gente não entende muito bem. Ela tá numa instância ali que ela tem que se explicar para alguém. E como é muito comum na justiça burguesa ou nessas outras instâncias de julgamento de vozes dissidentes, ela não convence ninguém e acaba sendo mandada para uma instância de prisão, que a gente não sabe se é um manicômio, se é uma penitenciária, se é um convento, se é um curral. No capítulo 2, nessa experiência de cárcere, ela é tão desumanizada que ela acaba virando um animal. E aí, no capítulo 3, ela fala a partir do corpo de vários animais que são bestializados mais ainda pelo capitalismo. Os animais de tração, né, animais de trabalho, mas também os animais que estão vendo cada vez mais os seus biomas sendo destruídos por causa do avanço capitalista, por exemplo, Gaiamun, né, com os mangues estão sendo destruídos, enfim. E ela vira esse bicho, e aí meio que a transição para falar dessas doenças, né, de um corpo que é animalizado também, bestializado também por causa das doenças que são causadas historicamente pelo capitalismo, né, assim. E aí tem um negócio que você não sabe muito bem o que é o ovo, o que é a galinha, porque se você for pegar exatamente a alegoria da doença asma, ela tanto pode ser causada por causa de uma experiência traumática que a sua mãe teve, e aí durante a gestação aquele nível elevado de cortisol passa para o feto e você nasce com aquele distúrbio respiratório causado por um trauma, que pode ser um trauma de cunho misógino, pode ser um trauma de classe, pode ser né, assim, experiências de violência de vários tipos, ou então pode ser uma doença que uma causa ambiental. Por exemplo, se você for olhar os níveis das populações asmáticas no Brasil, no litoral açucareiro, onde se queima cana-de-açúcar,
eu acho que inclusive também em várias cidades do estado de São Paulo onde se queima cana, o nível de asma é muito alto, por causa de uma indústria que é historicamente responsável pela morte de milhares de indígenas, pela escravização de milhares de pessoas, ou milhares não, milhões, né? E aí ainda tem hoje em dia o fato, né, de que você, até hoje, essa desgraça do latifúndio açucareiro ainda se mantém a trancos e barrancos, a custo de muito sofrimento, inclusive se manifestando nessas doenças. Eu me lembro de que em 2021, eu estava viajando pelos latifúndios açucareiros de Alagoas, e as farmácias, minha gente, elas vendiam a quantidade de nebulizador de asma que elas vendiam, que era colocadas assim, sabe pirâmide de panetone no Natal? Era pirâmide de nebulizador de asma, assim. Foi um negócio que eu nunca vi na minha vida. E é isso, você passar por certas partes de Alagoas, como de Pernambuco, é cana, 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 cana. E aí essa doença, a asma, ela acabou foi um clique, assim, porque eu estava tentando explicar algumas coisas da minha própria biografia, tentando entender de onde vem a minha própria asma, já que não tem como dar um diagnóstico certo. E foi esse momento, assim, de dizer, velho, o capitalismo adoece a gente em todos os níveis, né? A saúde mental, a saúde física, mata a gente de doenças curáveis. E aí, por outro lado, então, se é assim, se o capitalismo adoece e mata a gente em vários níveis, a resposta não pode ser prescrever uma bombinha de asma. Tem que ser o fim do capitalismo. E é por isso que no capítulo 5, que é o capítulo das revoluções, quem fala é uma vaste curandeira, né? Porque o título do capítulo é tipo medicina popular de curas para todo tipo de desgraça, uma coisa assim. E ela vai receitando a organização popular e a luta popular como sendo a meizinha, como sendo o remédio para essas doenças que estão intimamente ligadas ao sistema de produção. As doenças laborais também, as doenças físicas. Enfim, nossa, fazia tempo que eu não pensava nessas coisas. Eu tô me sentindo até meio enferrujada, assim. Botou pra pensar. Não, ela falou, a Adelaide falou que viajar pela zona da mata de Pernambuco e Alagoas é cana, cana, cana. Quando você viaja à noite, eu já tive essa experiência, você vê os clarões, né, das queimadas. Você vê um clarão à distância e vai se aproximando e você vê uma queimada de cana na beira da estrada, do lado de cidade, né, de vila, de local de moradia. Adelaide, pra gente encerrar agora uma rapidinha e um pouquinho, talvez, mais direta, assim. Recife tá na moda, como a gente falou. A gente viu aí o agente secreto. Como é que você tá, você como imigrante, ou seja, né, você que tá fora do Recife, você como imigrante, como é que viu, né, a recepção aí do agente secreto? Na Europa, inclusive, como é que foi aí na Alemanha? Se muita gente te perguntou, você conhece aqueles lugares lá que passou, né? Porque, enfim, você de Recife, né? Do Recife, né? Mas não tava lá em 77. Não tava lá em 77, mas conhece as praças, os lugares, as histórias, né? Como é que foi ver a Pernambuco, como a gente brinca aqui, no pernambucano, recifense é muito barrista mesmo, como é que foi ver a sua cidadezinha, seu estado querido, como capital cultural do Brasil no exterior? E o Kleber Mendonça, né? Deve ter te perguntado, você conhece o Kleber, né? Você deve ouvir, você é amiga do Kleber? Então aproveita pra gente dar esse apanhado aí pra gente. Como é que você viu isso enquanto imigrante, claro, recifense? Ei, gente, assim, foi muito maravilhoso poder dar esse upgrade no Pokémon do bairrismo, assim. Que, entre outras coisas maravilhosas, né, que o filme fez, foi tipo assim, caralho, agora sim, a gente já era insuportável. Qual é o próximo nível, assim, desse Pokémon agora? Não tem nome. Eu já não chamo mais de bairrismo, né, eu chamo de nacionalismo pernambucano, assim, é outro nível já. Confederação do Equador. É um pouco isso, mas uma confederação do Equador agora, o nosso objetivo vai ser fazer um rolê um pouco mais popular, porque Bárbara de Alencar era uma latifundiária safada, vamos combinar, assim, né, revolucionária, foi presa, não sei o quê, queria a independência de Pernambuco, mas era uma rica latifundiária, vamos deixar bem claro. Até hoje tem as terras velhas dela lá. E é outra coisa também importante, meu gente, 2026 é ano de eleição, e a xenofobia pipoca em ano de eleição, assim, que nordestino é muito maltratado na internet em ano de eleição. Então, pelo menos começar o ano com esse gostinho de tipo, porra, olha aí, vocês vão chamar a gente de tudo que não presta, mas ainda assim a gente entrega. É muito maravilhoso imaginar cada um dos meus amigos, assim, indo ver o filme e sem entender porra nenhuma, porque assim, que porra é uma perna cabeluda? Como é que você explica isso? Não explica. No Sudeste o pessoal não entendeu, você imagina na Alemanha. Fala isso.
Exatamente. Acho que sim, eu não sei se vocês sabem quem é um escritor piauiense chamado Odorico Leal. Ele é escritor de conto, muito maravilhoso, e ele publicou nos stories dele esses dias. Ele disse assim, não, pra mim eu divido o mundo entre as pessoas que não gostaram da Agente Secreto e as pessoas que gostaram, e eu me sinto muito à vontade de tirar todas as que não gostaram da minha vida. Achei também muito empoderado. Não sei se ele vai encontrar muitos representantes desse time, mas sei que, assim, teve muito paulista que não gostou, né? Mas quem liga para a opinião de paulista? Quase ninguém. E sobre Kleber, essa é uma fanfic interessante. Quando eu trabalhei no Jornal do Comércio, em 2004, eu tinha 22 anos. E Kleber era crítico do Jornal do Comércio, ele era o crítico, tipo, os críticos sênior, e era o cara que escrevia, né, semanalmente as críticas dos filmes, sobre os melhores filmes. E eu era estagiária, então a gente tinha que semanalmente combinar qual pré-estreia ele ia ver, sobre quais filmes ele ia escrever e quais eu ia escrever. E a gente se entendia super bem, porque eu amo comédia romântica, adoro Hollywood, tudo que não presta, eu pegava e disse, Kleber, não se preocupe, eu vou. Ela vê Legalmente Loura 2. Assim. E a gente dividia super de boa, e sempre foi uma pessoa super generosa comigo, e super gente boa, apesar de que eu era muito abestalhada, assim, 22, literalmente 22, 23 anos atrás, eu tinha outro nível de maturidade e tal, mas ele sempre foi muito, muito generoso no que ele sabia sobre cinema comigo. Sempre me fez me sentir, ele sempre me levou muito a sério. Assim, eu me sentia muito levada a sério. E era muito bom ter o feedback dele para os textos que eu escrevia sobre esses filmes e tal. Ele dizia, tipo assim, nossa, deu até vontade de ver depois dessa crítica, mas eu sei que o filme é uma bosta. Que era as porcaria que eu gostava de assistir, ainda gosto até hoje. Então foi muito bom. Mas era isso, assim, como ele era um colaborador freelance, ele não trabalhava na redação, né? E a gente se falava pelo... Não me lembro qual era, se era Google, não era Gmail, Google Chat, com certeza não era. Eu acho que era um negócio interno que tinha. Não sei, talvez fosse MSN, ou talvez... Tinha também um negócio do jornal, que era tipo um chat, assim, dos colaboradores do jornal, que a gente se falava, mas... É isso, é aquela pessoa, assim, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, nunca dei rolê com ele, mas teve, assim, um ano, assim, que a gente compartilhou o trabalho de escrever sobre as críticas de cinema no Jornal do Comércio, e eu só tenho coisa boa, assim, pra falar dele, só posso falar bem. Maravilha. E nada, e vocês, o que acharam do filme? Quero saber. Eu adorei. Eu gostei. Eu confesso que teve um pedaço do filme que eu fiquei assim, caraca, quando é que a gente vai saber a história, né? Porque demora a entender a história. Como né? todo filme do Kleber. Exatamente, tá. Mas quem é ele? Mas assim, é muito bonito, assim, acho que mas eu acho que é justamente essa genialidade do cinema do Kleber, assim, não sei se vocês concordam comigo, eu já falei aqui quando eu comentei, né, do Agente Secreto, mas é dessa... Eu tenho usado muito essa palavra aqui no lado B, mas essa fragmentação justamente para documentar, que é por que eu estou fazendo no cinema, por que eu estou contando história. Então, quando ele leva alguns fatos, não vou dizer, não exatamente mascara, né, mas assim, pega personagens, por exemplo, no noticiário, até recente, estou tentando não dar spoiler, né, recente do Recife, assim, e coloca ali, isso fica registrado ali, e aí as pessoas vão, mas o que isso aqui tem a ver? O que essa história dessa mãe que chega gritando com a patroa tem a ver com o agente secreto. E aí as pessoas vão procurar saber, e aquilo ali está em algum lugar, não vai ficar perdido no jornal, não vai ficar perdido na injustiça. E entre outras coisas, né, eu acho também que o que eu gosto muito, que tem sempre um momento de explosão nos filmes do Kleber, que fazem a gente, mesmo que seja mínimo e que não seja para entender, mas tem uma coisa catártica ali que faz a gente, sabe, gosto disso, enfim, sou muito... Adorei a minha resposta para isso. O meme, né, do cinema. Cinema. Aproveitando que a Adelaide falou que gosta de filme de Hollywood, comédia romântica, a gente vai convidar aqui a Adelaide para parte 2, para ela e Luara debaterem Legalmente Loira, que eu sei que Luara também gosta. Um dos maiores filmes já feitos na história da humanidade. Legalmente Loura, eu assisti. Eu acho, inclusive, que eu assisti na época do JC, mas eu não me lembro mais. Ele é um pouquinho antes, eu acho que ele é 2002, 2001, por ali. Por aí. Não sei como é que ganhou de Shrek, que é outro filme, né? Acho que teve um prêmio lá que
a Reese Witherspoon ganhou de Shrek, que também é outro filme, um dos maiores filmes já feitos na história da Mulher, humanidade. você acha que eu devo rever? Eu Legalmente acho. Loura. Eu acho que tem coisas problemáticas ali datadas, mas Pô, tem sempre... muita coisa problemática. Você acha que tem coisas problemáticas? Eu falo porque a minha esposa me botou pra ver recentemente. Eu não tinha visto, se vi, não lembrava. Eu fiz Daniel, meu Aí a companheiro, Flávia, não, vem ver, cara, assim, tem uma. Assim, é um dos roteirinho filmes Hollywood. ruins é um filmezinho filmezinho, roteirinho é. Hollywood, ok, beleza, funciona. Mas assim, tem bastante coisa problemática. Agora, Shrek é muito, muito, muito bom. Eu sou muito fã de Shrek, de verdade. Shrek é muito bom. Caraca, é muito bom Shrek. Acho muito. Eu vi Shrek 18 vezes em VHS. muito bom. Então- eu sei todas as falas. Então vai ser assim, Legalmente Bussunda Loira. E do burro com entonação original. Vamos botar Adelaide pra ver Legalmente Loura, pra fazer a live com você. E aí depois eu entro pra falar de Shrek com você, tá, Luara? Tá topado já. Adelaide, muito, Ei, muito. pra falar de direito, né? Vamos falar justiça burguesa, direito, etc. Que o filme discute. Verdade, o filme faz essa discussão, verdade. Adelaide, muito, muito obrigado. Valeu mesmo por ter ficado aqui com a gente. Sei que agora já tá aí à noite na Alemanha. Tem que jantar. Já trabalhou, pois é, tem que liberar você aí pra jantar, pra descansar. Muito obrigado mesmo. Acho que o papo foi ótimo. A gente conseguiu fluir bastante coisa aqui. O país nessa situação, as pessoas jantando. Pois é, tem bastante coisa também pra falar. Quem sabe de fato a gente faça um convite aí novamente pra você voltar pra uma parte 2. Boa noite. Deixa seu recado final, suas redes, enfim, divulgação do seu último livro. Fica à vontade pra dar seu recado final. Muito obrigado, tá? Ô, gente, eu que agradeço. Obrigada pelo espaço, pela conversa boa. Não vou pedir desculpa seguindo o conselho de Luara. Já ia dizer assim, desculpa se eu tiver me embananado. Então, faz uns 6 meses, eu acho, que eu não falava de literatura com ninguém, porque estou trabalhando agora no sindicato, graças a Deus. Estou muito feliz de abrir esse capítulo novo da minha vida, de também, quanto mais frentes possíveis, né, a gente puder fazer, atuar, de transformar o mundo. E estava um pouco afastada da cabeça literária, e por isso talvez algumas respostas tenham sido mais embananadas do que outras. Mas estou muito feliz de poder reativar essa cabeça literária ao lado de vocês, na companhia de vocês. E Asma saiu pela editora Nós em 2024. Acho que ainda tem por aí uns exemplares para vender, acho que ainda não esgotou. Aliás, ajudem a autora a esgotar, a chegar na 2ª edição. Poesia é difícil, né? Mas talvez agora com Euridice Fontella sendo homenageada no festival na Flip desse ano, que é uma poeta muito maravilhosa, talvez a gente possa conversar mais vezes sobre poesia também. Inclusive, uma coisa que não deu tempo da gente conversar foi sobre essas instâncias de legitimação, né? A arbitrariedade também dos festivais dentro da festival e premiação. É tudo uma desgraça, mas você quer ganhar todos e você é tudo desgraçado ao mesmo tempo, né? É um debate que vale muito a pena ter no capitalismo, assim. Se quiser me convidar para esculhambar, para falar mal, reclamar, é comigo mesma. Mas pronto, vou terminar esse monólogo agradecendo, mandando um beijo para vocês. E até a próxima. É isso. Quando ganha, é ruim o prêmio. Quando perde, é pior ainda. Basicamente isso. Luara. Exatamente. Boa noite pra você aí também. Vai lá descansar. Quando ganha, tá ocupando espaço. Quando perde, tem que boicotar. É isso. Beijo, Lu. Gente, eu já falei da minha alegria toda, mas queria, antes de agradecer mais uma vez a Adelaide e vocês todos que ficaram com a gente até agora, dizer assim, a gente faz o lado B do Rio, né, mas acaba que o lado B é o restante do Brasil também. Então, assim, eu, né, que sou uma mulher do interior de Minas Gerais, me senti muito representada na resposta da Adelaide quando ela fala de quando ela vai e quando ela volta, né? Hoje que também tenho possibilidade de viajar um pouco mais, viajar o mundo como eu nunca imaginei, porque tenho um companheiro que eu brinco, né? Daniel, meu companheiro, tem um espírito andarilho e ele gosta muito de viajar e ele me carrega, assim, sempre junto, me faz ver as coisas do mundo todo, mas ainda olhando com o olhar de uma menina que veio do interior de Minas Gerais. Isso é uma coisa que nunca a gente não consegue separar, assim. E aí, na resposta que a Adelaide fala sobre isso, eu me vi bastante, porque ela fala assim, não é nenhuma questão também de estereotipar, né, da coisa, quando se diz dos registros, né, dos nossos avós, das nossas avós, principalmente das mulheres, porque eu também vivi isso, Adelaide, como uma pessoa do interior de Minas Gerais. Eu fui registrada 2 anos depois, porque eu morava na roça, e aí o meu registro tinha que sair por um distrito. Eu estou até revendo certidão de nascimento, assim, e isso é uma questão. Então, assim, são coisas
materiais, né, da materialidade da vida, assim, e aí eu vejo muito isso na sua poesia também, na sua obra, na sua militância, então, e aí, agora sim, para poder encerrar, quero dizer que é um prazer para mim, né, te ouvir novamente, te acompanhar. Eu tenho uma relação meio parasocial, não se assuste, mas uma relação meio parasocial, porque eu te sigo no Instagram e eu acho que você é a minha influencer favorita, minha poet influencer, vou chamar amiga assim, né? já, pô. De influência, é uma influência política e também poética, então, mais uma vez, eu quero agradecer pela honra e imenso prazer que é te ouvir. Eu acho que a gente fecha esse ciclo aí do podcast Delas com chave de ouro e diamantes e tudo mais que a gente puder incrustar de bom nesse episódio, né? Eu já falei, não vou temer aqui rasgar seda, porque eu adoro gentilezas e eu acho que a Adelaide, ela tem essa personalidade. Eu acho que vocês vão entender isso também ouvindo, mas eu que já pude presenciar lá no lançamento, né, que eu falei do livro do Asma em Salvador, uma presença muito magnética. Ela tem esse jeito divertido e também sério de falar sobre as coisas sérias. Então, assim, você, Adelaide, com seu martelo, com seu chifre, com a sua asma e todas as lutas que se propõem, com certeza já teceu algo de extraordinário nesse mundo e eu gosto sempre de reconhecer pessoas extraordinárias. Então, obrigada. Fechamos com chave de bolo de rolo. Eita, gostei. Luara, obrigada pelas palavras. E outra coisa, não existe coisa parasocial entre camaradas, né? A gente se cola e se... É todo mundo camarada onde quer que more e se conhece na vida real ou não. Na luta que a gente se encontra, já diria Mangueira 2019. Daniel, boa noite. Boa noite. Foi bom falar de literatura e cinema hoje, porque a Luara falou lá do B do Rio, né? Rio tá pegando fogo aí, a política local. Tá... É bom a gente não ter falado disso hoje. E na semana que vem, que vai ser roleta, né? Da pistolagem, a gente vai, talvez já tenha um cenário um pouco mais claro no meio desse caos, né, que tá... Ou não. STF, elege a eleição, vai ser direta, vai ser indireta, a eleição anulada de presidente da LERJ, enfim. Na semana que vem a gente entra nesses detalhes. A aspa do podcast de hoje, de tantas coisas que foi legal de ouvir, foi o Rio de Janeiro é fudido, né? Eu ia falar isso agora. Grandes aspas desse podcast. A gente guarda essa aspa pra semana que vem. Exato. A Recifense de Berlim cravou. Oi? Rapidinho, assim, porque eu tô no meio da parada, então, assim, pega ali Pernambuco, vai descendo, aí tem Bahia, e antes de chegar ao Rio ali tem Minas Gerais, eu não tô geograficamente no meio, né, mas sou dali, posso arbitrar um pouquinho isso aí do Rio de Janeiro é fudido, porque a Adelaide falou, em ano de eleição, o Nordeste toma de graça, né? Porque é ou o culpado de todos os pecados do Brasil ou o redentor, porque também existe uma fetichização, né, ali, porque o Nordeste nos salvou. Então, assim, a gente debate política aqui também, Adelaide, para poder fugir disso, tá? O lado B também é uma fuga disso, a gente não nega que, na verdade, estamos todo mundo fudido. Na verdade, um pouco é essa. Mas você é mineira do Espírito Santo, Lara, você tá no meio mesmo. Não tô no meio mesmo. Bem, gente, é isso. Gente, mas quando eu disse um fudido, é um fudido na solidariedade, hein? Foi um elogio, fudido. Não, na solidariedade. É fudido, mas é porque tá todo mundo fudido mesmo. Não, porque fudido pode ser elogio, inclusive. Não, fudido é paulistês. Se vocês voltarem pra ouvir, ela usou algo tipicamente carioca, e depois terminou e contou assim, com todo respeito. Com todo respeito, claro. Porque pra gente aqui fudido pode ser inclusive elogio. Então, por isso que a gente encara de boa. O Rio de Janeiro é muito lascado, né? Coitado. Tá bom, lascado já é crítica mesmo. É sim. Mas a gente tá há 10 anos falando disso aqui, o Adelaide. A gente fala a partir desse lado lascado aí do Rio de Janeiro, muito além aí das belezas naturais. Bem, gente, o recadinho final, né? Domingo é dia de cinema, no dia 12 de abril, tá? 12 de abril, a próxima sessão do domingo é dia de cinema, vai reexibir o filme Ainda Estou Aqui, porque o livro do Marcelo Rubens Paiva será tema do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2027. Né? Então, domingo, 12 de abril, 9 horas, vai ser no Estação Net Rio. Não vai ser no Estação Net Botafogo, vai ser no Estação Net Rio, exato. É o Voluntários da Pátria 35, em frente ao Mundial de Botafogo. Que é na Voluntários em frente ao sinal. Exatamente. E aí vai rolar um debate com a Lohane Cardoso, Sandra Vaz e o Tarcísio Mota. Então, convidados a todos, a entrada é só R$5. É uma sessão para pré-vestibulares comunitários e o pessoal que quiser dar uma moral lá, a gente sempre faz a divulgação aqui. E é um grande filme também. Então, quem puder, dia 12 de abril, 9 horas, no Estação Net Rio, domingo é dia de cinema, Ainda Estou Aqui.
A gente fica por aqui, mais um episódio da temporada lá do B10 Anos, e esse foi a edição especial do O Podcast é Delas. Semana que vem a gente volta, vai ter roleta da pistolagem, vamos falar aí dos assuntos mais quentes da semana, se tem governador no Rio, se não tem, quem vai ser o próximo preso, quem vai ser o próximo caçado, enfim. A gente conta com seu apoio e com sua audiência por todo esse ano para que o Lado B continue, como sempre foi, independente, contra-hegemônico e anticapitalista, forte e amplexo. Até semana que vem. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.